Olá, tudo bem? Sou Miguel do canal Investindo no Básico e neste vídeo você vai aprender a importância de se saber o que é uma renda passiva e também do que é uma renda ativa. Desde já, dê seu like, compartilha com amigos que têm o mesmo interesse e se inscreve no canal. Também responde um link que tem aqui embaixo para sugerir novos temas e vídeos para o canal. Olá pessoal, eu sou o Gene Carlos Dias, especialista em investimentos, um dos fundadores aqui do canal Investindo no Básico, junto com Miguel Dias. Hoje nós vamos falar aqui da diferença entre a renda ativa e uma renda passiva. Quando é que nós estamos posicionados a uma situação em que temos essa renda ativa e quando é que nós estamos tendo essa renda passiva? Então nós vamos focar hoje nesta diferença e passar alguns exemplos de como conseguir essa renda passiva tão desejada por todos nós ou pelos investidores para alguém que quer aí no futuro viver com a melhor qualidade de vida e ter mais tempo para se dedicar a coisas que gosta, a trabalhar menos. Então, a renda ativa é quando você trabalha pelo dinheiro. Você está ali desenvolvendo uma atividade, você está ali em um processo laboral, seja ele psicológico, com força de trabalho, e neste momento você está lá recebendo essa retribuição pelo seu trabalho desenvolvido. Isso nós chamamos de renda ativa, quando você trabalha para obter uma renda. Você depende do seu trabalho para obter um rendimento no final do mês. Ou seja, você vai trocar ali o seu tempo por dinheiro. Necessita de um esforço contínuo, um trabalho contínuo para sempre no final de um determinado período você ser remunerado por aquilo que desenvolveu. Isso é o que nós chamamos de renda ativa, aquela renda que você precisa desenvolver um esforço para poder conseguir. Já a renda passiva não, o dinheiro que vai trabalhar para você. Você vai receber ali, mesmo sem trabalhar. É quando você desenvolve um planejamento financeiro, faz aplicações e essas aplicações elas te devolvem um valor mensal, que são os rendimentos. Não há uma troca do seu tempo por dinheiro. Você vai ficar se dedicando a uma outra atividade, a uma outra função, a uma outra, a uma outra atividade e esse dinheiro que vai estar lá em uma aplicação vai te dar um rendimento mensal todos os meses em determinado tempo. Então você recebe sem trabalhar. Necessita então de um esforço inicial, porque você vai precisar ter esse valor aplicado para te dar uma rentabilidade no futuro e consequentemente com o passar do tempo esse dinheiro vai começar a te render cada vez mais, principalmente pelo poder dos juros compostos. E de que forma nós podemos passar da renda ativa para a renda passiva? Para essa transição de renda ativa para a renda passiva, é essencial um bom planejamento financeiro. Nós devemos desenvolver um planejamento financeiro, saber lá de como é que estão nossas contas, para a partir daí começar a sobrar dinheiro, a sobrar a termos um poder de poupança, para podermos aplicar esse valor e, consequentemente, viver de uma renda passiva. Então, inicialmente, nós vamos o quê? Coletar as informações, saber quais são as dívidas, saber quais são os ativos, saber quanto ganhamos por mês. Vamos definir metas e objetivos, o que é que eu quero, qual o prazo que eu vou precisar para poder conseguir esses objetivos. Quais são os meus objetivos? Olha, por exemplo, eu quero viver de renda passiva daqui a 20 anos. E para isso eu preciso fazer o quê? Eu tenho que desenvolver uma meta. Então, isso já é um dos passos do planejamento financeiro. Coletou essas informações, definiu objetivos e metas, vamos analisar a situação financeira. Pego, por exemplo, uma planilha e vou colocando lá todos os meus gastos mensais e minhas receitas, quanto é que eu estou ganhando com o meu trabalho. A partir desse ponto, vamos começar a analisar essa planilha, saber de que forma eu posso começar a cortar gastos supérfluos, a gastar menos, a começar a ter um poder de poupança maior para aumentar a minha rentabilidade, aumentar os meus aportes nos meus investimentos, para que no futuro eu consiga aí desenvolver essa renda passiva e viver
de uma forma mais tranquila, com mais tempo. Então, fiz essa análise dos meus custos, dos meus gastos, dos meus ganhos, vou desenvolver e apresentar esse planejamento. Então, o ciclo do planejamento vai desde você definir objetivos e as metas, acompanhar esses objetivos e metas, conduzir esse objetivo, conduzir essa meta que você traçou, esse acompanhamento e começar a fazer as realocações ali dentro do seu planejamento financeiro, com o objetivo de ter melhor organização financeira e, consequentemente, maiores aportes, maior poder de poupança. Então, aqui nessa reportagem aqui da BBC News, que tem pouco mais de 20 dias, né, que a gente coletou, os brasileiros estão se super endividando. E aqui é um exemplo de um brasileiro, né, de uma brasileira, que ela teve que vender a lavadora para pagar o aluguel. E dessa renda que ela tinha, que ela possuía, em torno de 30% ela já pagava, ela destinava essa renda para pagar juros ou dívidas. Os dois, a dívida e os juros. Então, por que é importante você ter um planejamento? Porque com planejamento você consegue gerenciar seus recursos e suas despesas. Fugir um pouco das dívidas. A dívida é uma coisa ruim na receita da sua casa. Por quê? Porque aquele salário que você acaba ganhando no início do mês, você acaba pagando suas despesas e além de pagar suas despesas, você tem que destinar uma parte do seu salário para pagar os juros e o endividamento. 70% das famílias brasileiras são endividados. 25% já não conseguem pagar as despesas essenciais da casa, como água, energia. Porque quando chega o momento de pagar a dívida com as despesas da casa, eles acabam não conseguindo mais pagar as despesas mínimas da casa. Aqui é um juros médio do rotativo do cartão de crédito, que ninguém percebe. Quando você vai lá, você está pagando 10% ao mês, que no ano de 10 a 12% ao mês, que no ano é em torno de 346%. Ou seja, você pega R$ 100 emprestado, ao final do ano você está devendo R$ 346. Você vai ter que trabalhar mais, porque você está recebendo seu dinheiro e já está pagando suas dívidas. A dívida é como se fosse um filho, né? É um filho, entre aspas, um filho extra que você tem. Imagine que você está pagando um filho extra ali. Só que não é um filho, né? Você está financiando uma conjuntura que não vai beneficiar em nada a sua conjuntura familiar, né? Você está tirando recursos de sua família, né? Pagando juros. Juros você está pagando juros para uma pessoa, significa que você está dando dinheiro para uma pessoa, entre aspas, em troca de nada. A não ser que você tenha um planejamento, uma organização e aquela dívida faça sentido para no futuro, né? Ou no curto prazo ou no longo prazo, aquela dívida que você assumiu, ela vai gerar uma receita a mais para você no futuro, justificando esse pagamento de juros. Isso aí justificaria, mas a maioria das pessoas, dos brasileiros, não se justifica. Então aí a famosa corrida dos ratos, esse nome eu não gosto de falar dos ratos, isso é bem desumano, né? Porque as pessoas estão passando por processos bem difíceis, não está conseguindo pagar água, não está pagando energia por causa das dívidas assumidas para pagar alguma coisa que está tendo muito impacto na sua vida financeira. Mas a corrida dos ratos é uma analogia que foi feita no livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu estou colocando aqui para ilustração, no qual a maioria das pessoas elas trabalham para ganhar mais dinheiro, para pagar as contas ou suas dívidas, ficar sem dinheiro e trabalhar. E a única forma delas encontrarem para pagar mais, para ter mais recursos pagando suas dívidas e seus juros, é encontrar mais emprego. Às vezes tem um emprego, aí encontra outro segundo emprego, aí não consegue pagar as contas, fica sem dinheiro, aí encontra o terceiro emprego, como é na área de saúde, que é uma área que a gente tem uma vivência melhor. Então, a solução da maioria das pessoas é sempre encontrar mais um emprego para aumentar a renda. O errado é você estar assumindo mais despesas e não estar controlando essas despesas e ficando sem dinheiro, mesmo aumentando seus recursos. A não ser que você consiga aumentar seus recursos, pagar essas despesas, pagar esses juros, para ter um pouco mais de dinheiro e sair do ciclo vicioso que é a corrida dos ratos. Uma das primeiras coisas que todos nós deveríamos ter, não só em relação ao planejamento financeiro, é ter uma organização, né? Tudo na vida a organização te traz bons frutos no futuro. Então você se organizando, sabendo quais os recursos que você tem, quanto você recebe, saber o planejamento,
quais os recursos, quais as despesas fixas, as despesas essenciais, as despesas que você consegue retirar para para aumentar sua capacidade de poupança e sair daquela corrida de sempre estar trabalhando, tentando aumentar recursos sem sobrar nada por causa das dívidas e das despesas elevadas. Então, não só aumentar os recursos, mas também saber gerenciar as despesas. Se aquela despesa é essencial para você ou não. É despesa essencial que a gente fala aqui, é uma despesa que no futuro próximo vai fazer com que seus recursos aumentem no futuro. Ou seja, se você vai fazer um curso, fazer uma faculdade, que aquilo vai te dar uma perspectiva no futuro de um aumento de receita, realmente essa dívida faz sentido. Agora, se você aumentou sua dívida por causa de um carro que não vai trazer uma renda ativa no futuro ou aumentar sua receita, isso já é uma coisa para se pensar, né? Aqui é uma ideia que a gente colocou, é assim, como é que a gente poderia aumentar nossos recursos? Hoje em dia todo mundo pensa em quando você tem um emprego, quer aumentar recursos, encontra um segundo emprego, encontra um terceiro emprego. Mas uma das fontes hoje que tem uma oportunidade de você gerar renda com um custo relativamente baixo é a internet, no qual você estuda, entende os mecanismos da internet, pode fazer negócios pela internet, né? Vender produtos pela internet. Ou se não, procurar um próprio emprego, né? Tem empregos na internet ainda assim, que vão ser gerados ou que já estão sendo gerados pela internet, que não tem faculdade, que não existe faculdade para esses empregos. Ou seja, você aprendendo a gerenciar vários mecanismos na internet e possivelmente vai te dar uma renda e uma capacidade de poupança muito maior no futuro. E falando em renda passiva, né, quando você consegue se organizar, fazer um bom planejamento financeiro, você tem que aprender a investir, aplicar em ativos financeiros que vai gerar uma renda passiva para você ter uma vida tranquila, né, com o tempo, como ações, no qual vai te dar dividendos, o rendimento de títulos do Tesouro Direto, fundo imobiliário, o aluguel mensalmente para você, ou seja, são fontes de rendas passivas que vai te ajudar com o tempo a ter uma renda passiva para ajudar com a sua renda ativa a estruturar seus recursos financeiros. E hoje, quando você vai aplicar, sempre é juros compostos, não é juros simples. E juros compostos é uma bola de neve. Quando você faz uma aplicação financeira a longo prazo, por exemplo, Tesouro Direto, lá que você faz uma aplicação para 20, 30 anos, você tem que ter um aporte inicial bom, né? Um bom aporte inicial e também saber esperar o tempo, o efeito tempo. E nesse gráfico é bem visível que os juros simples e juros compostos, eles começam a fazer uma diferenciação a partir do quarto ano. Chegando do 15º ano para o 20º ano, é o que vai fazer você ter a tranquilidade financeira e a independência financeira a partir do 15º ano e 20º ano, ou seja, você não vai fazer tanto esforço. E investimento é oportunidade, né? É gerenciar riscos com oportunidade. Hoje a oportunidade está na renda fixa. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, está dando 11,75% de renda ao ano. Se você tiver uma renda mensal igual ao do trabalhador brasileiro, que é R$ 2.500 em média, você com uma aplicação de 255 mil nesse título, você vai ter uma rentabilidade de R$ 2.500 ao mês. Você vai ter uma rentabilidade igual à rentabilidade média do trabalhador brasileiro, da maioria dos brasileiros, que é R$ 2.500. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Ficou com dúvida? Entre em contato com a gente, deixe seu e-mail aqui nos comentários que nós vamos responder assim que tivermos lá esse contato seu. Muito obrigado.